Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Dólar à vista encosta em R$ 5,40 e atinge um novo patamar recorde. Com queda do petróleo, o ministro de Energia da Rússia afirma que corte na produção da OPEP deve chegar a 20 milhões de barris por dia a partir de maio. Nesta edição, você vai ver as tendências de preço para o óleo e o impacto no agronegócio. Consultoria afirma que os estoques de etanol já chegam a 70% da capacidade das usinas e colapso no setor está próximo. E você vai ver também que a empresa de armazenamento e comércio de grãos, Indiana Agri, entra em recuperação judicial. Em Mato Grosso, produtores rurais se mobilizam para não deixar de receber pela soja já entregue para a empresa. E na meteorologia, a previsão indica a chance de chuva agrícola para o Centro-Sul só a partir de maio. Tudo isso a partir de agora. Mercado e Companhia está no ar. A alta do dólar mantém os preços da soja nos portos acima de R$ 100, pelo menos desde março. Levantamento parcial da consultoria Safras e Mercado indica que 76% da safra atual, a 19/20, já foi comercializada, enquanto a média para o período é de 55%. Para a safra nova, as vendas chegam a 23%, contra uma média de 8% para o período. Vamos direto conversar com o Luiz Fernando Gutierrez, analista da Safras e Mercado, que conta pra gente como estão as negociações de soja hoje com este dólar ao redor de R$ 5,40. Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. O mercado, sempre quando a gente tem uma alta relevante do dólar, como a gente está vendo hoje, renovando máximas, o mercado pelo lado comprador recua um pouquinho, mas pelo lado vendedor se agita. Como a gente já tem uma boa comercialização já até esse momento, como tu colocaste, safra atual acima de 75% e safra nova quase 25% já comercializado, o mercado ele começa a trabalhar um ritmo um pouco mais lento, embora, como eu falei, o dólar chame a atenção da ponta vendedora. Então, a gente tem alguns ajustes positivos hoje, até porque Chicago também está trabalhando em campo positivo hoje, nessa quarta-feira, mas o mercado ele continua trabalhando de forma lenta no ramo das comercializações, porque, como eu falei, a gente já tem um comprometimento muito grande, muito acima da média para essa época do ano. Então, o mercado, embora o comprador esteja recuado, o vendedor está um pouco também não conseguindo fechar negócio exatamente por esse recuo do comprador. Bom, diga para a gente, o comprador recua diante do patamar que é alto para a saca de soja, historicamente alto, mas há interesse de venda? Vocês receberam hoje ligações de produtores de soja querendo fixar a safra? E qual é o preço que está sendo pago hoje aí no Rio Grande do Sul, Luiz Fernando? O interesse de venda ele existe, né, Kellen? Como o câmbio está muito puxado, a gente tem essa soja acima de R$ 100 aí nos portos, até porque a gente tem embarques muito fortes aí nesse momento. A gente tem interesse de venda sim, mas o comprador, como eu coloquei, está um pouco mais recuado. A gente tem hoje no Porto de Rio Grande algo em torno de 102,50 até 103, dependendo o tipo de negociação. Mas como eu falei, o ritmo de negócio já é algo natural, já é algo esperado, né? A gente já está aí com mais de 75% da safra negociada, então naturalmente agora o comprador recua e o vendedor diminui um pouco seu interesse de venda. Mas como o dólar está muito puxado, sim, a gente tem ainda um interesse de venda razoável aí no mercado interno. Qual é a tendência para o preço da soja, levando em consideração também o cenário da safra norte-americana? A soja brasileira vai depender muito da questão cambial, né? Mas como a gente deve continuar com o dólar puxado, ou seja, acima de R$ 5,00, não que ele vá renovar a máxima sempre, mas a gente não tem muito espaço para dólar recuar abaixo de R$ 5,00, até porque a gente tem uma dúvida muito grande, a economia mundial tem uma dúvida muito grande com a retomada econômica dos países emergentes. Isso ajuda o Brasil, né, a moeda brasileira, a perder valor frente ao dólar, desculpa. Então, as tendências de um câmbio elevado tende a manter também os preços brasileiros elevados, mas para o segundo semestre isso pode mudar um pouco, porque além da questão do câmbio, a gente pode ter uma migração da demanda pela soja brasileira lá para os portos americanos. A demanda chinesa deve voltar com força para os portos americanos e isso pode tirar um pouco do peso para os preços brasileiros. Mas até metade do ano, até junho, eu acho que a tendência continua positiva de sustentação para os preços internos no Brasil. Os contratos futuros do petróleo seguem instáveis hoje e essa volatilidade deve persistir até maio.
quando, segundo o ministro de Energia da Rússia, Alexander Novak, a produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados deve ter corte de 15 a 20 milhões de barris por dia. Além disso, a OPEP discutiu ontem a crise no setor e, de acordo com pessoas ligadas ao assunto ouvidas pela Dow Jones, a organização pode fazer uma nova reunião em 10 de maio para avaliar mais cortes na produção do óleo. Vamos já entender o efeito dessa discussão na formação de preço do petróleo, que impacta diretamente o agronegócio. Tadeu Silva, consultor em petróleo e derivados na INTL FC Stone, fala ao vivo conosco. Boa tarde, Tadeu. Qual é a situação do mercado de petróleo hoje? Seguem as quedas? Como que essas declarações, por exemplo, vindas da Rússia, impactam na tendência de preço? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é importante, por todas as ações que estão sendo feitas, o acordo que a OPEP fez foi épico mesmo, eles conseguiram reduzir significativamente o volume de produção deles. Entretanto, a agenda do mercado nesse momento é guiada pela demanda, que é uma destruição brutal de demanda por petróleo e derivados. A gente tem sempre que lembrar que petróleo é sinônimo de movimento hoje. 80 e poucos por cento do petróleo do mundo, 80 a 85% do petróleo do mundo é consumido com mobilidade, transporte de cargas, transporte de passageiros. Então, ele é impactado demais pelo lockdown. Essa quebra que foi dada no mercado é muito complicado para os produtores chegarem a um acordo e conseguir balancear esse mercado no curto prazo. Isso significa que mesmo que hajam acordos para reduzir a oferta de barris de petróleo, com a demanda paralisada como está, a expectativa da INTL FC Stone é de uma continuidade do preço do barril de petróleo beirando zero, como a gente observou nesses últimos dias? Não, eu acredito que é assim que vai ser ajustado o mercado, no final das contas. Vai ser com um preço físico muito baixo que a gente vai destruir produção e a gente vai conseguir efetivamente levar um ajuste nesse balanço. Só que é um processo um pouco mais lento. Então, os preços físicos de petróleo tendem a continuar em níveis muito baixos nas próximas semanas para forçar essa destruição de oferta. A OPEP, quando ela traz esses números delas de 15, 20 milhões de barris que ela vai cortar, eu sempre falo que é uma promoção da Black Friday. É aquela promoção que você aumenta o preço antes e depois fala da redução e a redução é muito menor. O número base, quando eles falam 15, 20 milhões de barris, é a capacidade total de produção desses países. Então, na verdade, o que eles efetivamente estão tirando do balanço a partir do começo de maio é alguma coisa entre 7 milhões e meio e 8 milhões de barris. A Arábia Saudita produzia 9,6 milhões de barris, ela subiu para 13 milhões de barris a produção dela no mês antes para depois falar que cortou 5 milhões de barris. Ela cortou 1.400. Foi isso que ela cortou. Ela subiu a produção antes para falar que cortou mais depois. Então, o que efetivamente está sendo tirado do balanço é muito pouco comparado com a destruição de demanda. Tadeu, diga para a gente como que isso afeta, por exemplo, o custo de produção do setor agropecuário é muito baseado em óleo diesel. Com essa queda forte do petróleo, a Petrobras anunciou nos últimos dias redução no preço da gasolina e do diesel. Ela vai fazer isso de novo nesta semana ou nos próximos dias? E em qual magnitude o preço, por exemplo, do óleo diesel pode ficar mais barato? É muito difícil também prever o que está na cabeça da Petrobras. É uma decisão discricionária deles e eles consideram vários fatores. Quando o preço, o principal critério deles é seguir o preço do mercado internacional, porque senão a importação começa a entrar nesse nível de preço mais baixo e desloca eles do mercado. Nesse momento, o que ela tem feito, ela espera sempre alguns dias após uma queda do preço do mercado internacional para reajustar o preço dela. Porque como a volatilidade é muito grande, senão ela vai reajustar hoje, amanhã o preço dispara por alguma questão e ela tem que subir o preço de novo. Eu acredito que ela vai esperar pelo menos até a semana que vem para repassar o último nível de redução dos preços. A gente tem ainda represado aí uns 10 centavos de redução na gasolina e uns 15 centavos de redução no diesel. Se a gente for ver bem pelos preços atuais do mercado internacional, ela poderia fazer. Mas eu acredito que ela vai esperar um pouquinho ainda, uma semana e meia para fazer essa redução. Bom, esse é um efeito colateral positivo na formação de custos mais baixos, pegando como exemplo o diesel, que é um dos insumos mais utilizados no setor agropecuário. Em contrapartida, a competitividade de biocombustíveis fica bastante afetada. Como é que está a correlação com o etanol, por exemplo, Tadeu?
O etanol ele sempre vai sofrer com a queda do preço da gasolina. Ele não tem como descolar muito do preço da gasolina. Ele tem as questões de safra, que leva a movimentos de preço mais ou menos pronunciados em relação à gasolina, a depender do balanço dele. Mas ele não tem como fugir muito no posto de gasolina, do preço da gasolina, porque no posto de combustíveis do preço da gasolina, porque ninguém vai colocar um combustível relativamente mais caro, né? Todo mundo vai sempre buscar ali o melhor negócio na hora de colocar no posto. Então, ele não tem como fugir muito do preço da gasolina. Isso sim vai atrapalhar a receita do etanol no mercado. Ajuda os custos de produção? Ajuda os custos de produção. Além do momento agora, no momento hoje, que você tem preços mais baixos, quem trabalha com instrumentos de futuros tem a possibilidade de fazer hedge da operação e, por exemplo, garantir esses preços de diesel mais baixos até o final do ano, por exemplo, né, aproveitando essa estrutura para fazer, pode ser uma oportunidade. Tá certo. Principalmente porque eu não acredito que isso vai se manter por prazos de meses aí. Como eu falei para você, é um preço baixo para ajustar o balanço internacional. Ele vai ser ajustado. Ninguém vai produzir petróleo para pagar para alguém tirar. Isso é uma coisa momentânea até você conseguir ajustar a oferta. O nosso assunto é o setor sucroenergético. Os estoques de etanol já chegam a 70% da capacidade das usinas do centro-sul do país, de acordo com a G7 Consultoria. Eu falo agora com o diretor da empresa, o João Baggio. João, muito boa tarde. Diga pra gente, esse levantamento foi feito nesta semana e mostra que o colapso pode estar muito próximo no setor de açúcar e etanol? Boa tarde, Kellen. Boa tarde, ouvintes do Notícias Agrícolas. Sim, é uma situação muito preocupante, porque o escoamento está muito lento, o consumo normalmente com 40% o consumo, caiu 60% esse consumo diário de etanol no Brasil, e as usinas produzindo, as pequenas usinas, médias e as independentes produzindo. O açúcar no mercado internacional hoje abaixo de 10 centes por libra-peso em Nova York, quer dizer, é o pior dos mundos. O mundo nadando em petróleo, um consumo de 10 milhões diários de barris, está em torno de 6 hoje, mas a produção continua a 10. Então a tendência do petróleo é manter esse preço baixo, impacta diretamente no etanol brasileiro e impacta também nos preços de açúcar. Então, a tempestade perfeita está aí formada e os usineiros não sabem o que fazer. Vai continuar produzindo? Esse é um ponto. Aqui no Canal Rural, a gente tem ouvido representantes do setor agropecuário diariamente. E Sim. Você trouxe informações de que usinas independentes avaliam paralisar as atividades. Localizadas onde estão essas usinas e por que tomar essa decisão na sua avaliação? Essa decisão, primeiro que é na região centro-sul, aqui que já começou a safra, mais de 80 usinas estão moendo atualmente, acho que hoje está em umas 100, 110 usinas moendo. A situação você vai produzir etanol e não tem consumo baixo, o preço muito baixo, dá prejuízo para as usinas, vai produzir açúcar, preço muito baixo também, não remunera a usina. Então, na minha opinião, eu acho que elas deviam parar um mês, 15 dias, um mês, para tentar escoar essa produção e ver se essa quarentena é atenuada, para ter retomada de consumo, retomada nos preços. Eu estou aqui na cidade que eu moro, por exemplo, o preço caiu de uma semana para cá 50 centavos na bomba. Hoje tem álcool aqui onde eu moro, em Araras, a 1,40. O litro, 1,49, o litro, 1,40, 1,49 o litro. Quer dizer, esse preço está saindo da usina, que preço? A R$1, R$1,10? Baggio, agora diga para a gente, realmente é uma situação que mudou rapidamente, houve um recuo muito grande, sem precedentes na demanda, e o ponto é saber qual é o próximo cenário depois desse que você coloca, de 70% da capacidade das usinas já está no limite, ou seja, o etanol está sendo produzido porque a cana está sendo colhida. Qual é o próximo passo diante desse cenário? Em quanto tempo a gente vê uma situação mais limite? Olha, eu acho que as usinas vão ser obrigadas, se não melhorar, se essa quarentena não acabar logo e retomar a atividade econômica,
Eu te pergunto o seguinte, como as usinas vão produzir etanol se não vão ter nem aonde colocar esse etanol? Porque a capacidade de tancagem das usinas não é ilimitado, ele é limitado. Você vai produzir etanol e não vai ter onde estocar. E vai fazer o que com esse etanol, Baggio? É aí que, então, é o que eu pergunto. Então, por isso que eu falo, não é melhor parar? É essa pergunta que eu faço hoje. É melhor parar ou produzir levando prejuízo? Tanto açúcar como etanol. E nessa cadeia do setor sucroenergético, que está cheia de desafios, você diz que há, inclusive, a possibilidade de parar as atividades para tentar enfrentar o problema, só que há também o risco de produtores não receberem pela cana entregue? Exatamente. Se você não tem condições, você não tem giro, você não recebe, ou está recebendo com prejuízo, ou remunerando muito, a remuneração zero. A usina, como ela vai pagar o produtor, que as usinas já vêm com vários problemas, não é esse ano, de vários anos. Muitas estão em recuperação judicial, não vão conseguir crédito para financiar um pagamento do fornecedor ou dos próprios trabalhadores e dos insumos que ela está consumindo para manter a usina trabalhando. A situação é desesperadora nesse momento para muitas usinas. E como é que está? Realmente é bastante preocupante. Como é que está a situação das distribuidoras junto com as usinas? Houve alguma conversa em relação à renegociação de contratos? Já teve essa renegociação de contratos. Várias empresas alegaram força maior e renegociaram esses contratos ou simplesmente paralisaram o contrato. Não pagaram e paralisou o contrato. E teve a causa de força maior em contratos, ela é muito usada quando acontece pandemia, guerra, alguma coisa assim. Já teve rompimento de contratos de distribuidora com usinas. Isso até a nossa União aqui até reclamou disso. Agora, se não retomar a economia, não retornar, eu acho que a melhor solução hoje, o que eu vejo para as usinas, é parar a atividade. Agora, o que significa esse colapso próximo que você afirma? Diga para a gente o que é o colapso que você está afirmando que está próximo. O colapso você não tem fontes de financiamento, porque muitas usinas independentes elas estão em situação de recuperação judicial. Isso já é um problema muito sério. Não tem fluxo nem capital de giro. Vão produzir agora para vender, ou já venderam antecipado álcool, etanol ou açúcar, e várias empresas romperam esse contrato. Então elas estão sem receber, sem capital de giro, produzindo hoje um produto que está a remuneração é perto de zero. Isso é colapso. Você não tem meios de sustentar a produção e de sustentar a usina funcionando. Tá certo. Baggio, eu agradeço pela presença da G7, Consultoria de Mercado, agradeço pela sua presença, fazendo uma análise e dando a sua visão, sua opinião também sobre esse momento desafiador que o setor vive. Uma boa tarde para você, agradecemos a sua presença. Muito obrigado, sempre às ordens. Boa tarde. Obrigada. E vamos direto até Mato Grosso, porque é o estado que cedia o maior número de usinas de etanol de milho e o desafio para o setor aumentou. Inclusive, a ausência de medidas do governo agrava o setor, agrava a situação do setor. O Glauber Silveira, nosso comentarista, avalia. Que cenário é esse, hein, Glauber? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Realmente o cenário é bastante preocupante, mais preocupante ainda quando você imagina que 30% dos municípios brasileiros estão ligados à produção de etanol. Então veja o impacto que é tudo isso. Para você ter ideia, no caso só em São Paulo, mais de 80 usinas estão em recuperação judicial. Então a coisa realmente é muito grave. Nessa segunda-feira teve a reunião da ministra Tereza Cristina com o ministro de Minas e Energia junto com a Casa Civil, tratando dessa questão principalmente da estocagem. Então essa seria uma medida bastante importante, ou seja, a pessoa tem uma estocagem, ela tem uma certificadora, vai lá e lacra aquele tanque e com isso tem um certificado, ele apresenta e ele recebe, pode ter um financiamento sobre aquele produto. Então, eu evitaria de fazer isso que ele está falando. Você está colocando o produto no mercado. Quando você fala aí de 1,40 na bomba, imagine só, tem usina que está vendendo com prejuízo simplesmente para poder fazer capital de giro. Isso é muito prejudicial, é muito ruim. E isso vai levar essa usina, com certeza, que já está mal, a quebrar
E a gente vê que várias usinas vão estar quebrando. Então, o que eles têm pedido, Kelly, são 3 coisas importantes. Uma seria a CID, né, aumento da CID sobre a gasolina, porque daí isso seria, teria que ser através de um decreto, seria essa CID, e que só entraria em vigor daqui a 90 dias. A outra coisa seria a isenção do PIS e COFINS, isso é importante, já poderia ser imediato. E a outra coisa é essa questão da estocagem, que também é para dar um fôlego, para enxugar o mercado e não causar esse problema todo. Então, o pedido é essa. A grande preocupação é que tudo demora muito. Quer dizer, teve a reunião segunda-feira, hoje é quarta-feira, e tem usina que já não está aguentando, que vai parar, não tem como mais continuar produzindo por aquilo que o Baggio falou. E o presidente da Petrobras vem falar que simplesmente nós estamos num livre comércio, que não deveria aumentar a CID sobre a gasolina, porque é um livre comércio. Livre comércio quando a Petrobras é um monopólio nesse país. Então, realmente é preocupante, é preciso ter uma ação imediata e urgente, que nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de 30% dos municípios deste país que gera emprego, que tem pessoas lá que não vão receber sobre sua cana, tem gente que depende de receber o salário da usina, veja quantas usinas empregam, e aqui no Mato Grosso também é a mesma situação, no caso as usinas de etanol, uma usina lá em Sorriso, que produziria 500 milhões de litros, para você ter ideia, já é 50% de todo o etanol que hoje o Mato Grosso exporta. Então, se tinha uma esperança muito grande, o mundo vinha realmente com crescimento, agora não pode deixar morrer essa coisa importante que sem dúvida, essa energia renovável, essa energia limpa, em detrimento da gasolina. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.